Em uma entrevista exclusiva, o jornalista Eric Faria, da TV Globo, revela o papo que teve com o Pedrinho. Sou completamente contra a campanha Público Zero nos próximos jogos do Vasco em São Januário. Isso não ajuda em nada. O Vasco não tem que abandonar a Copa Sul-Americana. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor vascaíno, campanha zero, deixar São Januário vazio no próximo jogo diante do Grêmio. Isso não ajuda em absolutamente nada. Pelo contrário, vai levar o Vasco para um buraco ainda maior. Nos últimos anos, o que o Vasco tem de bom é exatamente a força da arquibancada. Se existe um clube que precisa muito da torcida, esse clube é o Vasco. O Vasco sem a torcida dele vira uma presa ainda mais fácil para o adversário. O Vasco precisa da torcida, primeiro, para a arrecadação, financeiramente falando. Segundo, para apoiar o time, para empurrar o time para as vitórias. Terceiro, para deixar o adversário acuado. Vencer em São Januário com a presença da torcida não é uma garantia, mas você se aproxima de uma vitória. É muito mais fácil, os números estão aí. Vencer em casa do que fora. Não vai ajudar o Vasco entrar em campo com a torcida vazia. Sinal de protesto vai prejudicar ainda mais. O torcedor nunca abandonou o Vasco. Torcedor não pode abandonar o Vasco. Torcedor, vá para a arquibancada. Quem for a São Januário, apoie o time. Ao final do jogo, faça lá o seu protesto. Mas o Vasco precisa do torcedor, por vários motivos. O principal, ajudar a construir 3 pontos. Eu sou contra essa história de público zero. Copa Sul-Americana, muita gente falando. O Vasco não vai reverter. É melhor abandonar, coloca qualquer time. Não está na história do Vasco abandonar. Não faz parte da história do Vasco o abandono. Lute até o final. Grandes vitórias já aconteceram. O Vasco conseguiu fazer 4 gols em 45 minutos em uma partida contra o Palmeiras. Jogo que ficou marcado na história. Só as grandes vitórias ficam marcadas. O Vasco precisa vencer o Del Valle por 4 gols de diferença para levar para os pênaltis. Caso isso aconteça, vai ficar marcado na história. Nada de abandono, é para lutar até o final, que faz parte da história do Vasco. Ah, eu não acredito. O torcedor vascaíno vai chegar no dia, você vai acreditar. Você vai querer ligar a televisão, você vai querer ir ao jogo, você vai querer acompanhar e vai começar a pensar, se fizer o primeiro, rapidinho faz o segundo, se virar 2-0, faz mais 2 no segundo tempo. Esse é o papel do torcedor. Acreditar sempre e mais. Eu perguntaria a um jogador do Vasco, quem não acredita na vitória, quem levantar o braço está na rua, vai para longe de São Januário. Tem que acreditar até no impossível, mas tem que acreditar. Isso está na história do Vasco. Eu conversei de maneira exclusiva com o jornalista Eric Faria. Coloquei alguns trechos e vou colocar mais um a partir de agora. O Pedrinho, enquanto comentarista da TV Globo, tinha um ótimo trânsito com os companheiros dele de emissora. Um dos amigos, Eric Faria, que revela um papo muito interessante que teve com o Pedrinho antes dele se tornar presidente do Vasco. Eric, primeiro é um prazer ter você aqui conversando com a torcida do Vasco. Grande Baran, um abraço vascaínos. Eu e Baran, a gente estudou na mesma faculdade, né, Baran? Fomos formar, exatamente, lá na Hélio Alonso. Como é que você vê o comportamento do Pedrinho enquanto comentarista da Globo e agora como presidente? Vida real, né? Vida real, cara. A gente, eu, você, todos os jornalistas, a gente sabe muito pouco do que acontece dentro do futebol. E aí a gente fala, cria teorias em cima de pouco. Quando o cara vai para dentro do sistema,
ele entende que o sistema é muito mais complexo do que a gente acha aqui do lado de fora, né? Então, muitas críticas que a gente faz, às vezes, a gente faz porque acha que sabe, mas na verdade não sabe, né? E o Pedrinho já meio que fez uma autocrítica sobre isso, né? Ele mesmo fala, se eu um dia voltasse a ser comentarista, muitas coisas que eu falei eu já não falaria de novo, porque ele estava dentro do sistema, ele viu como é que funciona o sistema. Na verdade, ele está vendo, né, como funciona o sistema. Então, ele agora está vendo a vida real do futebol, né, como dirigente, né? Acho que, assim, eu falei para ele, ó, Pedro, isso é uma loucura que você está fazendo, cara. Você tem uma posição hoje super... Antes dele se candidatar... Cara, isso é uma loucura. E não é porque é o Vasco, não. Qualquer clube. Você sair de comentarista esportivo para assumir um grande clube no futebol brasileiro é muito louco. Você ser um empresário e assumir um grande clube do futebol brasileiro é uma loucura. O futebol brasileiro permite muito pouco conforto para as pessoas, né? Até ganhando você tem confusão, imagina quando você não ganha. Eu falei para ele, cara, você é louco, Pedro. Ele falou, cara, mas é um dever de vida que eu preciso, é uma paixão. E eu desejei boa sorte para ele, torço muito pelo Pedrinho, assim, mas ele tá vendo que a vida real é mais dura do que sentado na bancada, né? E você tem conversado com ele? Pouco, assim, eu não gosto muito de incomodar, né? Porque eu sei que a vida dele está muito concorrida, muito complicado. O cara tem 2 celulares. O cara, quando tem 2 celulares, você já começa a ver que a vida do cara não tá fácil, né? Mas, de vez em quando, eu falo com ele, eu passo uma mensagem positiva para ele, assim, quando eu vejo que a situação tá difícil. Eu gosto muito do Pedro, assim, e eu acompanhei o Pedro começando a carreira, né? Eu cobri o Vasco em 97, 98. Eu vi o Pedrinho começar a vida dele como jogador de futebol. Fiz uma relação ótima com ele, com o Felipe, por exemplo. São caras muito próximos que eu tenho. E depois, como comentarista, ficou mais meu amigo ainda. E, enfim, cara, na verdade, eu desejo muita sorte para ele e sei que não é fácil, cara, porque... E eu acho que o vascaíno, assim, de certa forma, tá chateado porque o momento do Vasco não é bom. Ele vê os rivais num outro nível em relação ao Vasco. Estavam os 3 aqui disputando a Copa do Mundo, né? Os 3 rivais. E isso machuca o torcedor do Vasco. O Vasco é um clube gigante, cara, assim, do futebol brasileiro. Um clube que sempre ganhou. O Vasco não... né? Então... O time sempre foi vitoriosa. Olha o cartel de títulos do Vasco. O Vasco é um gigante do futebol mundial, não é do futebol brasileiro só. E aí ele vê os outros rivais ganhando, machuca, claro que machuca. O torcedor é um apaixonado, ele fica louco. Mas eu acho assim, se eu pudesse pedir alguma coisa, um pouco de paciência com o Pedrinho, porque com erros e acertos, você pode ter certeza, o torcedor do Vasco pode ter certeza que tem ali um cara que ama aquilo ali. Ele pode não ser o melhor presidente do mundo, tá? Mas ele é o cara que mais vai amar o Vasco. Nenhum outro presidente iria amar tanto o Vasco como ele ama, cara. Não se esqueça de deixar agora o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Este termina com a linda torcida do Vasco. É o que hoje o Vasco tem de melhor e você, torcedor, não pode abandonar.